Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a professora Bárbara. Como vocês perceberam, a minha voz não está muito boa, mas vamos lá. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre a colonização do Brasil, qual o comércio que tinha naquela época, como que eram os transportes terrestres, fluviais, como que era o transporte, o que era comercializado. Vamos falar um pouco sobre as capitanias hereditárias. Vamos explicar o que é capitania hereditária também. Ok? Bora lá? Então vamos lá. Vamos explicar o que são as capitanias hereditárias. São as divisões das terras que eram exploradas aqui no Brasil quando eles chegaram. Essas capitanias hereditárias foram determinadas após a expedição do Martim Afonso. Com medo das terras serem invadidas, a coroa, no caso o rei, Dom João III, cada capitania tinha o seu donatário. O donatário eram os nobres escolhidos pelo rei, escolhidos pela coroa. Esses donatários, eles eram responsáveis por todo aquele pedaço de terra. Então eles deveriam colonizar, criar o comércio, o que eles iam comercializar, cuidar da terra e também, dos indígenas que ali moravam. Ao total, o litoral do Brasil foi dividido em 12 capitanias hereditárias, que é dessa imagem que eu vou mostrar. Mas somente 2 capitanias hereditárias sobreviveram. A intenção da coroa em criar as capitanias hereditárias era a intenção lucrativa, era de lucrar, porque a coroa ela impunha um imposto, que era chamado de dízimo, era 10% de tudo produzido, de todo o lucro, era enviado para a coroa, sem eles terem que fazer nada. Era imposto, que ficou até hoje, nós temos imposto, até hoje nós pagamos imposto. Martim Afonso dividiu a capitania hereditária dele em 2 partes, sendo depois uma virou parte do Rio de Janeiro e uma continuou sendo São Vicente. Foi por isso que o Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, para iniciar a primeira colonização. Ali ele tinha que colonizar, criar um comércio, e foi onde ele foi criado o primeiro engenho de açúcar. Ele trouxe mudas de cana-de-açúcar e começou o plantio aqui em São Vicente. São Vicente, com seus engenhos de açúcar, foi a precursora da agricultura e da indústria. No entanto, ela era somente local de passagem, Ela era um porto onde as navegações passavam, porque o solo dela de São Vicente era infértil. Devido à infertilidade do solo, era difícil manter um comércio de agricultura, um comércio de plantio. Então ela foi mais conhecida pelo fornecimento de escravos indígenas. Apesar de ser uma das capitanias mais ricas da repartição do Sul, São Vicente não teve como competir com a indústria de açúcar nordestina. Em compensação, no século XIX, São Paulo emergiu comercialmente devido ao principal produto do comércio, que era o café, gerando capital e infraestrutura que serviram como base para o desenvolvimento industrial do século XX. As capitanias hereditárias acabaram fracassando, falindo, devido à coroa não financiar, não dar ajuda financeira. Os donatários acabaram falindo, perdendo as suas heranças, e somente 2 capitanias permaneceram. Foram a capitania de Pernambuco, o seu donatário era Duarte Coelho, e ela prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar. A capitania de São Vicente, ela prosperou devido ao comércio dos escravos indígenas e também porque o Martim Afonso ele tinha grande riqueza. E o porto era passagem de grandes navegações. Martim Afonso foi deslocado pela coroa para a Índia, e quem ficou responsável aqui pela capitania de São Vicente foi sua esposa Ana Pimentel. Ana Pimentel foi quem introduziu o plantio da cana-de-açúcar em Cubatão e do gado na capitania de São Vicente, São Paulo. O grande desenvolvimento de Santos e São Vicente se deu justamente por isso. Eles foram criando vilas e essas vilas foram se transformando em cidades. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Logo no início da colonização no Brasil, o Brasil foi dividido por 12 capitanias. Dessas 12 capitanias, somente 2 sobreviveram ao fracasso financeiro da época, que a coroa não disponibilizava ajuda financeira.
Os donatários, que eram os administradores, os gerentes, os nobres, tinham que usar o seu próprio dinheiro para cuidar das capitanias hereditárias. Santos e São Vicente, elas prosperaram devido à criação de vilas, ao aumento da população. As navegações passavam por aqui, transformando o São Vicente um caminho de grande comércio. Conhecendo todo esse aspecto comercial daquela época, nós conseguimos identificar a importância dos caminhos marítimos, da exploração terrestre, porque eles tinham que fazer exploração para poder plantar, achar solo fértil, e cultivar a cana-de-açúcar. Então a gente consegue enxergar que as navegações, o litoral do Brasil, foi povoado primeiro do que o centro do Brasil. No mapa do Brasil, olha a parte toda litorânea, essa parte que é banhada pelo oceano. Então, olhando essa parte litorânea, foi essa parte todinha que foi instalada as capitanias hereditárias. Então, o transporte na época, como ele era em sua maior parte marítimo, que eram por caravelas e grandes embarcações, então o litoral ganhou maior importância, e até hoje nós temos o Porto de Santos, que é extremamente importante para o comércio da Baixada Santista e de todo o Brasil. Algumas curiosidades. Alguns dos principais portos do Brasil. O Porto de Santos teve uma movimentação de grãos de 30.326.140 toneladas de grãos. Nem imagino quanto é essa quantidade. O Porto do Rio Grande, que fica lá no Rio Grande do Sul, ele teve uma movimentação de grãos de 6.460.690 toneladas. O Porto de Suape de Pernambuco, ele teve uma movimentação de 4.887.110 toneladas de grãos. Espero que tenham entendido a importância do comércio e dos transportes terrestres e marítimos. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.